Olá a todos, então continuando a nossa disciplina de sistemas de tempo real, o tópico da aula de hoje é protocolos de acesso a recursos compartilhados. Essa aula aqui ela vai ser dividida em duas partes, essa sendo a primeira das partes. Bom, o que a gente vai estudar nessa aula de hoje é basicamente o que acontece quando as tarefas de tempo real compartilham recursos. Até então a gente tinha um modelo de tarefas onde as nossas tarefas periódicas ou aperiódicas não compartilhavam recursos entre elas. Então a partir de agora a gente vai adicionar o compartilhamento de recursos nesse modelo de tarefas. Bom, o que precisa saber para acompanhar a aula? Basicamente aí é o básico de sistemas operacionais, a parte de escalonamento, gerenciamento de memória e principalmente gerenciamento de recursos. E todas as aulas anteriores de sistemas de tempo real. Bom, o que vai ser aprendido nessas duas aulas? Bom, primeiro de tudo a gente vai começar apresentando o problema de inversão de prioridade e depois a gente vai para os protocolos de controle de acesso aos recursos compartilhados, que foram basicamente propostos especificamente para tempo real. Então a gente vai estudar o protocolo não preemptivo, o protocolo de herança de prioridade, o PIP, o protocolo de prioridade teto, o PCP, o protocolo de prioridade teto imediato, o IPCP. E esses quatro primeiros aí, eles foram inicialmente propostos para tratar de um modelo de tarefas com prioridade fixas. E o último Stack Resource Policy, o SRP, ele foi proposto para prioridade dinâmica. Bom, introdução. Então, quando a gente fala de recurso, aqui a gente está falando de qualquer parte do software, então seja ali uma única variável, uma estrutura de dados compartilhada ou várias linhas que fazem acessos a diferentes partes do software, ou ainda um dispositivo de hardware. Né? Então, quando a gente fala em recurso compartilhado, pode ser tanto software quanto hardware. Né? E esse software ou hardware ele pode ser usado por uma ou mais tarefas. A gente fala que quando o recurso ele é dedicado a uma única tarefa, esse é um recurso privado. Enquanto que se duas ou mais tarefas fazem uso desse recurso, a gente diz que esse recurso é um recurso compartilhado. Então aqui na aula a gente está tratando de recursos compartilhados. Então no mínimo duas tarefas vão estar acessando esse recurso compartilhado. Então até agora, como já foi falado, a gente considerou um modelo de tarefas independentes. Então as tarefas não compartilhavam nenhum recurso. Né? Se a gente está trabalhando num sistema multitarefas, compartilhamento de recursos é implícito, vai acontecer. Né? E com isso aqui é um assunto lá da disciplina de sistemas operacionais, a gente tem que tratar o compartilhamento de recursos através de exclusão mútua entre as tarefas. Então, para assegurar a consistência dos recursos compartilhados, o sistema operacional de tempo real ele deve usar protocolos que garantam a exclusão mútua apropriados para tempo real, não só para garantir a exclusão mútua, mas também para garantir limites no tempo de bloqueio. Logo mais a gente vai ver exemplos sobre isso. Tá? Então, relembrando a parte de sistemas operacionais brevemente aqui, então uma parte do código que é executada sob exclusão mútua é chamada de região crítica. Então basicamente a região crítica é a parte do código onde vai ser acessado os recursos compartilhados. Então uma tarefa esperando por um acesso aí a um recurso exclusivo, a gente fala que ela está bloqueada esperando por esse recurso. Por outro lado, a tarefa que
possui o recurso, ou seja, que já acessou a sua região crítica, ela possui o recurso. Então, no termo em inglês, né, se refere a hold. Então, ela está de posse do recurso. Então, a gente sempre vai ter uma tarefa de posse no recurso, enquanto a gente vai ter uma ou mais tarefas bloqueadas esperando pela entrada na região crítica. Aqui a gente está considerando que a exclusão mútua é garantida pelo uso de semáforos, então cada região crítica vai ter seu próprio semáforo. E lembrem que a ordem, quando a gente tem regiões críticas alinhadas, né, uma região crítica dentro da outra, a ordem é muito importante, a ordem de acesso aos semáforos. Né? Aqui tem um exemplo de duas regiões críticas, a gente tem do lado esquerdo a tarefa tal 1, do lado direito a tarefa tal 2. A parte em rosa aqui do código é a região crítica, né? As regiões críticas, tanto da tal 1 quanto da tal 2, são protegidas por um semáforo, então antes de entrar na região crítica se faz o wait no semáforo S, tanto na tal 1 quanto na tal 2. Basicamente a tarefa 1 está escrevendo em x e y, né? E a tarefa tal 2 está lendo de x e y. Bom, um dos grandes problemas com variáveis compartilhadas ou recursos compartilhados em tempo real é a questão de inversão de prioridade. Tá? Então aqui nesse slide está demonstrada graficamente o que é a inversão de prioridade, considerando duas tarefas, de novo tal 1 e tal 2. A região crítica das duas tarefas aqui ao redor desse retângulo rasurado, né? E o acesso à região crítica ela é protegido com o uso de um semáforo. Tá? Nesse caso aqui é o semáforo SK. E o recurso compartilhado é o recurso RK. Tá? Bom, o que acontece aqui? Digamos que a tarefa tal 2 ela tenha menor prioridade do que a tarefa tal 1. Tá? Tal 2 iniciou primeiro, ela acessou a sua região crítica, chegou na sua região crítica e conseguiu acessar o recurso compartilhado. Aqui dentro do recurso compartilhado da seção crítica, a tarefa tal 2 vai estar executando e lá pelas tantas a tarefa tal 1 ficou pronta, ela teve sua execução iniciada, foi acessar aqui o recurso compartilhado, não conseguiu e nesse momento ela foi bloqueada. Então a tarefa tal 1, que é de mais alta prioridade, foi bloqueada por uma tarefa de mais baixa prioridade, ou seja, houve uma inversão de prioridade. A tarefa de mais alta prioridade não está conseguindo executar, ou não é possível executar essa tarefa de mais alta prioridade, porque a tarefa de mais baixa prioridade tem a posse do recurso compartilhado. Aqui tem uma representação gráfica desse fenômeno de inversão de prioridade, exatamente o que eu falei para vocês, mas graficamente. Tarefa tal 2 inicia antes, aqui no cinza mais claro é o acesso à região crítica, tá? Ela foi preemptada no meio da região crítica, a tarefa tal 1 iniciou, tá? E nesse momento aqui ela tentou fazer o acesso ao recurso compartilhado e não conseguiu. Então aqui está a inversão de prioridade. Tá? Qual é o problema aqui? O problema é que, claro, nesse exemplo aqui é um exemplo muito simples com duas tarefas, mas imagine que entre a prioridade da tarefa tal 1 e a prioridade da tarefa tal 2 existem N tarefas aqui no meio. Então a tarefa tal 2 ela pode ser preemptada por N outras tarefas, ou seja, a tarefa tal 1 vai ficar bloqueada por um longo período de tempo. Tá? Então, a inversão de prioridade, pessoal, ela não tem como ser evitada. Vai acontecer. O que a gente quer garantir aqui é que o tempo de bloqueio da tarefa tal 1 seja limitado. Tá? Então, a gente quer garantir um tempo máximo de bloqueio aqui da tarefa tal 1.
O problema da Mars Pathfinder, que foi uma das primeiras primeiros robôs aí que foram mandados para Marte, teve esse problema, né, pessoal? Então esse robô ele basicamente reiniciava devido a um problema de inversão de prioridade das tarefas. Tá? Eles resolveram isso, a NASA resolveu isso através de um patch do software remoto. Então eles atualizaram o sistema operacional para incluir um protocolo de acesso a recursos compartilhados para garantir o tempo máximo de bloqueio. Tá? Aqui está um exemplo um pouquinho mais aprofundado do que eu falei para vocês. Agora a gente tem um cenário aqui com 3 tarefas, tal 1, tal 2, tal 3, sendo tal 1 a mais prioritária, tal 2 uma tarefa intermediária e tal 3 a menos prioritária. Notem que tal 1 e tal 3 compartilham um recurso, acesso a uma região crítica, aqui de cinza mais claro, e a tarefa tal 2 ela não tem recurso compartilhado, mas devido então a tarefa tal 3 ter iniciado antes que a tarefa tal 1, houve a inversão de prioridade aqui no instante T3, né? E no instante T4 a tarefa tal 3 ela foi preemptada pela tarefa tal 2. Então notem que a tarefa tal 1 ela está sendo, o tempo de bloqueio dela está sendo aumentado pelo tempo de execução da tarefa tal 2. No exemplo anterior aqui, o tempo máximo de bloqueio que tal 1 sofria era igual ao tempo para se executar a região crítica da tarefa tal 2. Tá? Esse seria o pior caso. Mas aqui não é só isso, né, pessoal? Então, além de ter o tempo de execução da região crítica da tarefa tal 2, o tempo de bloqueio da tarefa tal 1 também é afetado pelo tempo de execução da tarefa tal 2. Então, a gente tem uma inversão de prioridade aqui acontecendo entre T3 e T6. Quais são as abordagens para tratar a inversão de prioridade? Basicamente, a gente tem diversas abordagens. A gente vai estudar algumas delas aqui na nossa disciplina. Tá? Existem diferenças dessas abordagens dependendo do mecanismo de prioridade das tarefas. Então, algumas dessas abordagens são ou funcionam estritamente para prioridade fixa, outras abordagens funcionam para prioridade dinâmica. Todos os métodos desenvolvidos para prioridade fixa, basicamente eles consistem em aumentar a prioridade da tarefa toda vez que essa tarefa acessar um recurso compartilhado. Tá? E basicamente a diferença desses protocolos vai ser a forma que essa prioridade é aumentada. Já quando a gente trata de um escalonamento de prioridade dinâmica, como o EDF, a gente tem aí algumas abordagens um pouco diferentes que vão modificar alguns parâmetros das tarefas baseando-se nos deadlines relativos. Então a gente vai estudar, como eu falei lá no início da aula, são 5 protocolos. Então é o NPP, o Non-Preemptive Protocol, o PIP, Prior Inheritance Protocol, o PCP, o Priority Ceiling Protocol, o IPCP, né, que adiciona o imediato na frente. Alguns autores, como o Butazo, ele chama o IPCP de HLP, Highest Locker Priority. E, por último, a gente vai estudar o Stack Resource Policy, o SRP. Então, os 4 primeiros eles foram propostos inicialmente para prioridade fixa. O SRP ele funciona tanto para prioridade fixa quanto para prioridade dinâmica, ou seja, funciona tanto para o rate monotônico quanto para o EDF. Bom, antes de a gente estudar os algoritmos propriamente ditos, a gente tem que definir a terminologia e algumas suposições. Tá? Então, a gente está considerando aqui um conjunto de tarefas periódicas. Então, nesse conjunto a gente vai ter N tarefas periódicas. As tarefas periódicas vão de tal 1 a tal N. Tá?
E a gente vai considerar que essas tarefas periódicas elas cooperam através de M recursos compartilhados, de R1 a Rm. Tá? Cada um desses recursos compartilhados é protegido por um semáforo distinto. Então, o recurso RK é protegido pelo semáforo SK. Cada tarefa ela tem um período TI, um pior tempo de execução CI, uma prioridade fixa nominal PI. Então, essa prioridade fixa nominal PI, P maiúsculo, é atribuída pelo ritmo monotônico, por exemplo. E tem uma prioridade dinâmica ou ativa P minúsculo I. Sendo que a prioridade ativa ou a prioridade dinâmica, P minúsculo I, é maior ou igual à sua prioridade fixa nominal. Aqui também tem alguma nomenclatura que a gente vai usar nos exemplos e na questão da análise de escalabilidade. Então, BI é o tempo máximo de bloqueio que a tarefa tal I pode sofrer. ZIK vai denotar a seção crítica genérica da tarefa tal I, guardada ou protegida pelo semáforo SK. ZIK, Z maiúsculo, vai ser a seção crítica mais longa da tarefa tal I, protegida pelo semáforo SK. Então, nesse caso aqui, a gente pode ter uma tarefa tal I que tem várias seções críticas protegidas por diferentes semáforos. A seção crítica é denotada pelo número K, né, pela letra K, e a seção crítica mais longa vai ser denotada aqui por Z e K. A gente tem aqui então o delta IK denotando a duração dessa seção crítica mais longa. A gente tem aqui que gama de I vai denotar o conjunto dos semáforos usados por tal I. Sigma e J vai denotar o conjunto dos semáforos que podem bloquear tal I, usados por uma tarefa de mais baixa prioridade tal J. E por fim o gama e J vai denotar o conjunto das seções críticas mais longas que podem bloquear tal I e que são acessados por tarefas de mais baixa prioridade, denotadas por tal J. A gama I vai denotar o conjunto de todas as seções críticas mais longas que podem bloquear tal I. Então, esses são alguns parâmetros e a gente vai usar essa terminologia ao longo dos slides. Então, a gente assume que as tarefas tal I a tal N elas têm diferentes prioridades e elas são listadas em ordem decrescente de prioridade nominal, ou seja, a tarefa tal 1 tem a prioridade nominal mais alta, a tarefa tal N tem a prioridade nominal mais baixa. A gente considera ainda que as tarefas não suspendem elas mesmas em operações de entrada e saída e nem em primitivas de sincronização. A única exceção feita é no uso dos semáforos para proteger as regiões críticas. As regiões críticas elas são guardadas por semáforos binários, significando que somente uma tarefa num determinado instante de tempo pode estar dentro da sua região crítica. A gente assume também que as regiões críticas elas são corretamente acessadas pelas tarefas. Então, aqui é um exemplo de um erro de programação, né? A gente tem duas tarefas, essa da esquerda aqui e essa da direita, acessando dois recursos compartilhados, o recurso A e o recurso B. Então, a tarefa aqui da esquerda é dois recursos alinhados, né? Então, a tarefa da esquerda aqui, ela acessa ou tenta acessar a região crítica A, dentro da região crítica A, ela tenta acessar a região crítica B.
E aí depois ela libera o semáforo B e libera o semáforo A. Tá? Então a ordem é muito importante. Aqui na direita a gente está vendo um erro de programação, porque a ordem de acesso foi respeitada, primeiro o A e depois o B, mas a ordem de liberação não, foi liberado primeiro o A e depois o B. Tá? Então, se a gente inverter a ordem do acesso aos recursos aninhados, a gente pode estar ocasionando aí uma condição de disputa e pode ter deadlock nesses casos. Tá? Então, a gente está assumindo que erros de programação como esse não acontecem. O primeiro protocolo que a gente vai estudar é o NPP, o Non-Preemptive Protocol. A ideia é bem simples, pessoal. Então, toda vez que uma tarefa entrar na sua região crítica, a gente vai desabilitar a preempção. Tá? Tem basicamente dois modos de fazer isso. Tá? O primeiro modo seria aumentar a prioridade da tarefa que acabou de entrar na sua região crítica para um nível mais alto do sistema. Tá? E a segunda maneira seria desabilitar interrupções. O problema de desabilitar interrupções é que isso vai afetar outras partes do sistema. Né? Então, durante o tempo de processamento da região crítica, o sistema não vai receber nenhuma outra interrupção. Se esse tempo for muito grande, então o sistema vai sofrer bastante. Então, por isso que aumentar a prioridade da tarefa para o nível mais alto, nesse caso aí, seria a forma mais correta de se fazer. Tá? Então, a ideia é, a tarefa entrou na sua região crítica, ela vai executar com a prioridade mais alta e com isso ela não consegue ser preemptada, ela não pode ser preemptada por outras tarefas. Então, a gente está setando a prioridade dinâmica da tarefa para o nível mais alto. Então, toda vez que a tarefa terminar a execução de sua região crítica, a sua prioridade dinâmica vai ser resetada para o seu valor nominal. Tá? Então, aqui tem nesse retângulo aqui uma representação. Então, o wait seria o P do semáforo, né? Toda vez que faz o P, a sua prioridade ela é aumentada para o máximo entre todas as prioridades dinâmicas do sistema. Quando sair, a sua prioridade volta a ser igual à sua prioridade dinâmica. Tá? Quais são as regras? Então, as regras de acesso. Então, uma tarefa ela nunca vai bloquear na entrada de uma região crítica, mas ela vai bloquear na sua ativação. Então, isso significa que, como uma tarefa que entrou na sua região crítica teve sua prioridade aumentada para o nível mais alto do sistema, uma outra tarefa que for liberada, que foi ativada, ela nem vai começar a sua execução. Então, ela é bloqueada antes. Tá? A regra de progresso, basicamente, é desabilitar a preempção toda vez que estiver executando dentro de uma região crítica, né? E a regra de liberação, saída do semáforo, né? Então vai reabilitar a preempção de uma forma que o recurso ele pode ser atribuído por uma outra tarefa de mais alta prioridade que estiver esperando, estiver aguardando pelo acesso à sua região crítica. Então aqui está uma representação visual do NPP com 3 tarefas. Então, tal 1, tal 2, tal 3. Tal 3 então é de menos prioridade, de menor prioridade. No instante T0, tal 3 inicia, executa fora da região crítica até tempo T1. No tempo T1 entra na região crítica porque não tem nenhuma outra tarefa executando dentro da região crítica, né? No instante T2, a tarefa tal 1 ela fica pronta para ser executada, mas ela é bloqueada. No instante T3, a tarefa tal 2 ela fica pronta para ser executada, mas é bloqueada. Então, notem que a tarefa tal 2 ela não usa recurso compartilhado e ela é bloqueada do mesmo jeito. Tá? Então, isso que é chamado de bloqueio desnecessário. Tá? Então, o NPP ele é um método
apropriado somente quando as tarefas usarem regiões críticas muito pequenas, justamente porque porque esse método ele cria bloqueios desnecessários que vão afetar tarefas que não têm nenhum recurso compartilhado. Aqui está mais um exemplo de um bloqueio desnecessário. Então, a tarefa tal 1 tem a prioridade mais alta e não usa nenhum recurso compartilhado. Então, nesse exemplo aqui, a tarefa tal 2 e tarefa tal 3, que são tarefas de mais baixa prioridade, elas usam um recurso compartilhado. Então, a tal 3 aqui, ela está executando aqui uma sessão crítica longa. Então, a tal 1 ela é bloqueada de forma desnecessária por um longo período de tempo. Bom, como a gente faz para computar o tempo de bloqueio usando o NPP? Então, considerando que uma tarefa tal I ela não pode ser preemptada, ou melhor, não pode preemptar uma tarefa de mais baixa prioridade, tal J, se essa tarefa tal J estiver dentro de uma região crítica, isso significa que então a tarefa tal I pode potencialmente ser bloqueada por N seção crítica ou região crítica, pertencendo a qualquer uma das tarefas de mais baixa prioridade. Tá? Isso que eu acabei de falar está sendo representado aqui nessa fórmula. Tá? E considerando isso, então a gente tem aqui basicamente a duração da região crítica mais longa. Tá? Basicamente a gente tem o conjunto das seções críticas que podem bloquear a tarefa tal I, né? E a ideia do tempo máximo de bloqueio é, a partir dessas seções críticas, pegar qual é a maior. Né? Então, considerando que uma tarefa dentro de um recurso R não pode ser preemptada, então somente um recurso pode ser bloqueado ou pode ser usado num tempo T. Então, portanto, a tarefa tal I ela pode ser bloqueada por, no máximo, pelo tempo máximo do tamanho de uma única seção crítica pertencendo ao conjunto das tarefas de mais baixa prioridade. Então, o tempo máximo de bloqueio da tarefa tal I vai ser dado pela duração da seção crítica mais longa entre todas as tarefas de mais baixa prioridade do que tal I. Então, a ideia do tempo máximo de bloqueio é bem simples. Considerando a tarefa tal I, se pega aí todas as regiões críticas das tarefas de mais baixa prioridade que I, e dentre essas regiões críticas, a que tiver o tempo mais longo vai ser o tempo máximo de bloqueio, dado então por BI, né? B maiúsculo I. Quais são as vantagens e desvantagens do NPP? Bom, as vantagens simplicidade e eficiência, considerando então eficiência aqui quando a gente tem seções críticas pequenas. A gente, na implementação dos semáforos, não é necessário filas, né, porque as tarefas elas nunca vão bloquear no P do semáforo, no wait. Né. Cada tarefa pode ser bloqueada por, no máximo, uma única seção crítica. O NPP ele vai prevenir deadlocks e vai permitir o compartilhamento de pilha. Tá? E é transparente para o programador. O programador ele não precisa se preocupar. É totalmente transparente. Usa o semáforo P e V da maneira usual de sempre. Tá? Claro, tem que alterar o P e o V, mas o programador não precisa passar nenhum outro parâmetro, coisas desse tipo. Tá?
Obviamente que o semáforo ele tem que saber, nesse caso aí, qual é a prioridade máxima, né? O único parâmetro, que esse parâmetro ele pode ser setado, inclusive, em tempo de compilação do sistema. Quais são os problemas do NPP? Então, as tarefas elas podem bloquear, mesmo quando elas não usam recursos. E tarefas, como as tarefas elas são bloqueadas na ativação, na sua liberação, o bloqueio ele pode ser considerado desnecessário. Então, é uma suposição pessimista aqui. Então, a questão de vantagens ali, quando a gente fala de eficiência, seria um caso onde não teria bloqueio desnecessário. Obviamente, quando a gente tem uma tarefa que é bloqueada desnecessariamente, o sistema passa a ser ineficiente, né? Não é eficiente. Próximo protocolo que a gente vai estudar é o PIP, né? O Priority Inheritance Protocol, protocolo de herança de prioridade. O protocolo PIP, basicamente, ele vai evitar inversão de prioridades não limitadas através de uma modificação na prioridade das tarefas que causam o bloqueio. Então, quando uma tarefa tal I bloqueia uma ou mais tarefas de mais alta prioridade, essa tarefa tal I que está bloqueando as outras de mais alta prioridade, ela vai temporariamente assumir a prioridade da tarefa de mais alta prioridade que está bloqueada. Ou seja, a tarefa tal I vai herdar a prioridade da tarefa de mais alta prioridade que está bloqueada no semáforo. A ideia é simples, mas já vai prevenir que tarefas de prioridade média, então entre a tarefa tal I e as tarefas de mais alta prioridade, então essas tarefas intermediárias, então o PIP vai prevenir que essas tarefas intermediárias possam preemptar tal I que tem o recurso, prolongando assim a duração do bloqueio das tarefas de mais alta prioridade. Qual que é a regra de acesso do PIP? Então, uma tarefa bloqueia na entrada da sua região crítica se o recurso estiver já em uso. A regra de progresso, então, dentro da região crítica R, uma tarefa vai executar com a prioridade mais alta, considerando as tarefas bloqueadas no recurso R. Na saída, a prioridade dinâmica da tarefa é recitada para sua prioridade nominal. Então, as tarefas no PIP elas são escalonadas baseadas nas suas prioridades ativas. Tá? Tarefas com a mesma prioridade são executadas em uma ordem FIFO. Quando a tarefa tal I tenta acessar a região crítica ZIK e o recurso RK já estiver de posse por uma tarefa de mais baixa prioridade tal J, a gente diz que tal I está bloqueada nesse recurso. Tá? Se não, a tarefa tal I ela vai conseguir acessar a região crítica. Aqui até aí é uma definição normal. Entretanto, quando a tarefa tal I é bloqueada no semáforo, ela vai transmitir sua prioridade ativa para a tarefa, digamos que seja a tarefa tal J, que possui o semáforo. Portanto, a tarefa tal J vai continuar sua execução e vai executar o resto da sua região crítica, assumindo, herdando a prioridade de J. A prioridade de I. Então, a prioridade dinâmica aqui, PJ, vai ser igual a PI. Tá? Então, a gente diz que a tarefa tal J herdou a prioridade da tarefa tal I. Quando a tarefa tal J sair da seção crítica, ela vai desbloquear o semáforo e a tarefa de mais alta prioridade bloqueada naquele semáforo, se alguma, né, se existe alguma esperando pelo semáforo, vai ser acordada. Além disso, a prioridade ativa da tarefa tal J é atualizada seguindo essa regra. Então, se nenhuma outra tarefa está bloqueada por TJ, tal J, a prioridade PJ é igual à sua prioridade nominal P maiúsculo J.
Se não, a sua prioridade é setada para a prioridade mais alta entre todas as tarefas que estão bloqueadas por TJ. A herança de prioridade é transitiva. Tá? Então significa que se a tarefa tal 3 bloquear tal 2 e tal 2 bloquear tal 1, então a tarefa tal 3 vai herdar a prioridade de tal 1 via a prioridade de tal 2. Então é transitivo. Aqui tem um exemplo, pessoal. É o mesmo exemplo dos slides anteriores. Tá? A única diferença é que agora aqui na figura tem a prioridade dinâmica. Tem a prioridade da tarefa tal 3, tá? Então tem a prioridade dinâmica da tarefa tal 3 aqui, P3, e aqui tem os níveis de prioridade, prioridade 1, 2 e 3, das 3 tarefas. Então no instante T1, a tarefa tal 3 acessa o recurso compartilhado, notem que a prioridade dela não muda. No instante T2, a tarefa tal 3 é preemptada pela tarefa tal 1, tal 1 inicia e no instante T3 a tarefa tal 1 tenta acessar o recurso compartilhado. Nesse instante aqui, a tarefa tal 3 tem sua prioridade aumentada, sua prioridade ativa, sua prioridade dinâmica aumentada para ser igual à prioridade nominal de P1. Tá? E aí vai executar o restante da sessão crítica aqui entre T3 e T5 com a prioridade mais alta do sistema, que é a prioridade de tarefa tal 1. Notem que no instante T4 a tarefa tal 2 ela iniciou, mas ela não consegue então preemptar a tarefa tal 3. Aqui a gente vai ter dois tipos de bloqueio, tá, pessoal? Então, o bloqueio direto e um bloqueio chamado push-through. Então, o bloqueio direto ele vai acontecer quando uma tarefa de mais alta prioridade tentar acessar o recurso e esse recurso já estiver de posse de uma tarefa de mais baixa prioridade. E o push-through blocking, basicamente, ele acontece quando uma tarefa aí de prioridade intermediária é bloqueada por uma tarefa de mais baixa prioridade que herdou a prioridade de uma tarefa, de uma outra tarefa, né? Através do bloqueio direto. E lembrando que bloqueio, então, é basicamente um atraso causado por tarefas de mais baixa prioridade. O que acontece quando a gente tem sessões críticas alinhadas? Então, nesse caso aqui, a gente tem duas sessões críticas A e B. Tal 3 compartilha a sessão crítica A com tal 1 e compartilha a sessão crítica B com tal 2. A sessão crítica A ela é guardada pelo semáforo SA, a sessão crítica B é guardada pelo semáforo SB. O que acontece então aqui, até o instante T2, tal 3 executou com sua prioridade. No instante T2, a tarefa tal 2 tenta acessar sua região crítica, mas não consegue. Então, a tarefa tal 3 tem sua prioridade aumentada para ser igual à da tarefa tal 2. Então, notem aqui que até o instante T4, a tarefa tal 3 roda com a prioridade da tarefa tal 2, mas no instante T4, a tarefa tal 1 tenta acessar sua região crítica, não consegue, e aí há uma outra herança de prioridade. No momento que a tarefa tal 3 acaba no instante T6, a tarefa de mais alta prioridade, nesse caso tal 1, ela é executada. Aqui está um exemplo de herança de prioridade transitiva. Tá? Então, no instante T4, por transitividade, a tarefa
tal 3 vai herdar a prioridade da tarefa tal 1. Então isso tem T4. Tal 1 tenta acessar a região crítica A. Essa região crítica A ela é compartilhada com a tarefa tal 2, mas não é compartilhada com a tarefa tal 3. Mas mesmo assim, por transitividade, a tarefa tal 3 ela tem sua prioridade aumentada. Então é mais um exemplo aí de herança de prioridade transitiva. Bom, teste de escalabilidade e como fazer para contar aí o bloqueio. Bom, tem o livro do Boutazo, ele traz uma explicação aí sobre como calcular o tempo de bloqueio do PIP, tá? Mas aqui já está de forma já resumida como que o tempo de bloqueio ele pode ser colocado no teste de escalabilidade. Então, assumindo que a gente tem o valor de BI, a gente tem o teste de escalabilidade suficiente do ritmo monotônico, então a gente vai adicionar então um termo aqui no teste, que é o BI dividido pelo período. Tá? E o resto continua igual no mesmo teste de escalabilidade que a gente viu em 2 aulas passadas, né? Então lembrem que a gente está somando aqui tempo de execução e período, ou seja, a utilização de J igual a 1 até I, ou seja, todas as tarefas de mais alta prioridade que I, e adicionando o tempo de bloqueio, basicamente a taxa aí de bloqueio que a tarefa I vai sofrer no seu período. Um exemplo, então considerando 3 tarefas, tal 1, tal 2, tal 3, aqui tem tempo de execução, período e tempo de bloqueio. A gente está fazendo então aqui o teste de escalabilidade para uma tarefa, só a tarefa 1, tem que ser menor ou igual a 1, com 2 tarefas. Então já adiciona aqui o tempo de bloqueio da tarefa B, mais a utilização da tarefa 1, a utilização da tarefa 2, tem que ser menor ou igual a 0,82, isso aqui vem lá do teste suficiente do ritmo monotônico. E aqui para 3 tarefas. Notem que a tarefa de mais baixa prioridade não sofre bloqueio, né? Algumas notas de implementação. Então, dentro de um recurso R, a prioridade dinâmica P minúsculo I é setada conforme essa fórmula, ou seja, é setada para ser o máximo ou a maior prioridade entre todas as tarefas que estão bloqueadas naquele semáforo. Tem aqui um pequeno algoritmo de implementação do P e do V do semáforo, né? Então, se o semáforo for 0, suspende a tarefa que está executando dentro da fila de semáforos, encontra a tarefa tal K que está de posse do semáforo e faz a prioridade dinâmica dela ser igual à prioridade da tarefa que está em execução. Então aqui é a herança de prioridade. Depois chama o escalonador para fazer uma nova decisão de escalonamento. Se não, quer dizer que essa tarefa que está em execução pode acessar o semáforo. Ao liberar o semáforo, então, se existir tarefas bloqueadas, acorda a tarefa de mais alta prioridade na fila do semáforo. E aí lembre de restaurar a prioridade na saída. A prioridade dinâmica da tarefa que está em execução tem que ser igual à sua prioridade nominal. Quais são as vantagens e os problemas? Bom, as vantagens é que o herança de prioridade remove o pessimismo do NPP e também do IPCP. Então, uma tarefa só é bloqueada quando realmente necessário. O IPCP a gente vai estudar mais além. E também é transparente para o programador. Então,
Então o programador ele não precisa setar outros parâmetros. Essa que é a questão de ser transparente. Os problemas é mais complexo de implementar, especialmente quando a gente tem seções críticas alinhadas, pelo fato da transitividade. É suscetível a bloqueio em cadeia, tá? E não evita deadlocks. O próximo algoritmo que a gente vai estudar é o PCP, o protocolo de prioridade teto. Então a ideia principal do PCP é criar um limite de inversão de prioridade e prevenir a formação de deadlocks e bloqueios em cadeia. A ideia do PCP é estender o PIP com uma regra um pouquinho diferente na hora de fazer o lock no semáforo, né, o P do semáforo. O PCP ele vai assegurar no máximo uma inversão de prioridade por ativação da tarefa. Tá? Então, se uma tarefa de mais baixa prioridade, tal J, estiver de posse de um recurso compartilhado com a tarefa tal I, então nenhuma outra tarefa de mais baixa prioridade que tal I vai conseguir acessar sua região crítica. Quais são as regras do PCP? Então, a regra de acesso. Uma tarefa pode acessar o recurso somente se passar no teste de acesso do PCP. Regras de progresso. Dentro do recurso R, a tarefa vai executar com a prioridade mais alta dentre as tarefas bloqueadas no recurso R. Regra de liberação. Então, ao sair, a prioridade dinâmica da tarefa é resetada para sua prioridade nominal. O PCP ele pode ser visto como o PIP mais o teste de acesso. Então, a definição. Para cada um dos semáforos SK é adicionada ou atribuída uma prioridade teto, que é denotado por C de SK. Essa prioridade teto ela vai ser igual a mais alta prioridade das tarefas que podem bloquear ou que podem acessar o semáforo, ou que usam o semáforo. Né? Então, dentre todas as tarefas que usam o semáforo, aquela que tiver a maior prioridade, a prioridade daquela que tiver usando o semáforo, então é o teto do semáforo. Então, uma tarefa somente vai conseguir acessar um recurso se sua prioridade ativa é maior do que a prioridade teto, mas considerando todos os recursos bloqueados, não somente aquele recurso que ela está usando, mas todos os outros recursos bloqueados. Então, exemplo, né? Então, se o semáforo S1 é o semáforo com o maior ceiling, o maior teto, a maior prioridade de teto entre todos os recursos bloqueados, todos os semáforos bloqueados, então a tarefa tal I somente conseguirá entrar na sua região crítica se sua prioridade dinâmica P minúsculo I for maior do que o ceiling C de SI. Se a prioridade dinâmica de PI for menor ou igual ao ceiling, ao teto do semáforo S1, o acesso é negado. Um exemplo, então considerando três tarefas, tal 1, tal 2, tal 3, com ordens decrescentes de prioridade. A tarefa 1 ela acessa duas regiões críticas, SA, aguardadas pelo semáforo SA e B. A tarefa 2 acessa somente uma região crítica, SC. E a tarefa 3 usa o semáforo SC e depois usa o semáforo SB alinhado dentro do C, né? Bom, através dessa pequena descrição a gente consegue extrair aqui os requisitos. Através dessa pequena descrição a gente consegue extrair os ceilings, os tetos de cada um dos semáforos. Então, a prioridade teto do semáforo A é igual à prioridade
nominal da tarefa 1, o teto do semáforo 2, do semáforo B, é igual à prioridade nominal da tarefa 1, e o teto, prioridade teto do semáforo C, é igual à prioridade nominal da tarefa 2. E aqui está um exemplo. Tá? Então, no tempo 0, a tarefa tal 3 ela é ativada e inicia fazendo o lock aqui no semáforo C. Tá? No tempo 1, T1, a tarefa 3, a tarefa 2, aqui está errado, ela se torna pronta e preempta a tarefa tal 3. Tá? No tempo 2, T2 aqui, a tarefa tal 2 tenta fazer o lock no semáforo SC, mas é bloqueada pelo protocolo porque a prioridade nominal P2 não é maior do que o ceiling SC. Nesse instante, a tarefa tal 3 vai herdar a prioridade de tal 2 e vai continuar sua execução. Então, vai executar aqui de 2 até 3. No tempo 3, a tarefa tal 3 vai então conseguir acessar sua região crítica alinhada fazendo lock em B. Note que a prioridade da tarefa 3 continua aqui sendo igual a 2. No tempo T4, a tarefa tal 1 é liberada, executa até 5. No tempo 5, então, a tarefa 1 ela tenta fazer o lock no semáforo A. Notem que o semáforo A ele não está sendo usado por nenhuma outra tarefa. Tá? Mas mesmo assim, a tarefa 1 ela é bloqueada pelo protocolo porque sua prioridade não é maior do que o ceiling de B. Então, a gente tem aqui que o semáforo B e o semáforo C estão sendo usados, o semáforo A não está sendo usado, mas o teste para acessar a região crítica A leva em conta todos os semáforos bloqueados. Lembre-se disso. Então, dado que B, o semáforo B está em uso pela tarefa tal 3, a tarefa tal 3 vai herdar a prioridade de tal 1 e vai continuar a sua execução. Então aqui houve, no tempo 5, mais uma herança de prioridade, né? E a partir daqui até o T6, a tarefa tal 3 vai executar com a prioridade de tal 1. No tempo T6, quando a tarefa tal 3 sair da sua região crítica alinhada, vai liberar o semáforo B e, portanto, a tarefa 1 ela vai ser acordada. A tarefa 3 vai retornar sua prioridade para ser igual à prioridade da tarefa 2, devido ao semáforo C, né? E aí, nesse ponto, a prioridade nominal da tarefa 1 é maior do que o teto do recurso C, que é o único recurso que está em uso. Então, a tarefa 1 vai preemptar a tarefa 3 e vai executar até o fim. No instante 8, a tarefa 3 vai acabar sua segunda sessão crítica, né? A sessão crítica C, vai liberar o semáforo e aí a tarefa 2 vai ser acordada. Notem que aqui a gente tem um bloqueio direto, que a gente já tinha visto, mas aqui a gente tem um novo tipo de bloqueio, que é o bloqueio devido ao ceiling. As propriedades do PCP. Então, com o PCP, uma tarefa pode bloquear no máximo em uma única sessão crítica. O PCP ele vai prevenir o bloqueio em cadeia e o PCP vai prevenir deadlocks.
A questão do deadlock, que é uma visualização gráfica do que é o deadlock, né? Então, só para lembrar quem não está familiarizado. Então, a gente tem duas tarefas, 1 e 2, sessões críticas A e B, B e A, acessados de forma contrária. Né? Então, a tarefa 2 inicia, acessa o recurso B, consegue acessar. Nesse instante aqui, a tarefa 1 inicia, acessa o recurso A e tenta acessar o B. Nesse momento está bloqueada porque o recurso B ele está já de posse da tarefa 2. A tarefa 2 continua sem execução até tentar acessar o recurso A. Então, nesse momento, a gente tem a tarefa 1 bloqueada, esperando por um recurso de posse da tarefa 2, e a tarefa 2 bloqueada, esperando por um recurso que está de posse da tarefa 1. Então, tem uma situação de deadlock. Como o deadlock seria evitado pelo PCP? Tá? A mesma situação, então T2 inicia, faz o acesso ao recurso B, T1 inicia, faz o acesso, tenta fazer o acesso ao recurso A, mas é bloqueada pelo PCP. É bloqueada pela regra do ceiling. Né? Então a sua prioridade não é maior do que a prioridade teto do recurso. É igual, não é maior. Então ela é bloqueada. Nesse instante, tal 2 continua, né? Consegue acessar B, consegue acessar A e depois volta para tal 1. Então é uma representação aí da parte de como o PCP ele consegue evitar a formação de deadlock. Então, como eu falei antes, além do bloqueio direto e o bloqueio por herança, o PCP introduz aí o bloqueio por ceiling, né? Quando uma tarefa é bloqueada porque a sua prioridade dinâmica não é maior do que o maior ceiling, a maior prioridade teto usada entre todos os recursos, né? Em todos os recursos sendo usados. Prós e contras aí do PCP. Então, a vantagem, né? As vantagens. Limita o bloqueio para o tamanho de uma única seção crítica e evita a formação de deadlocks quando tem seções críticas alinhadas. Problemas: uma implementação mais complexa, né? Pode criar bloqueio desnecessário. Então ele é pessimista igual ao IPCP, a gente vai estudar mais além. E não é transparente para o programador. Então a questão das prioridades teto dos recursos tem que ser especificadas no código. O próximo algoritmo é o IPCP. Então é uma pequena variação do PCP, principalmente focada em desempenho. Então no IPCP a herança de prioridade é dada no início da seção crítica, ao contrário do PCP ou do PIP, que é quando a tarefa de mais alta prioridade é bloqueada. Então aqui no IPCP a ideia é simplificar. Conseguiu acessar o recurso, a tarefa já vai ter sua prioridade aumentada. Então é mais fácil de implementar que o PCP e tem menos trocas de contexto. As regras de acesso. Então, uma tarefa nunca bloqueia na entrada da seção crítica, mas sempre vai bloquear na sua ativação. É o mesmo caso lá do NPP. As regras de progresso. A regra de progresso, então, dentro do recurso, uma tarefa vai executar com a prioridade mais alta dentre todas as tarefas que usam o recurso R. E na liberação do recurso, a prioridade dinâmica da tarefa é resetada por sua prioridade nominal. Tempo de bloqueio do IPCP. Então, uma seção crítica da tarefa tal J sendo protegida por um semáforo SK com duração DJK pode bloquear por ceiling uma tarefa de mais alta prioridade, nesse caso aqui tal I, se e somente se a prioridade dinâmica de PI, a prioridade dinâmica de I,
for maior que a prioridade dinâmica de J e o ceiling de K for maior ou igual a PI. Então, o bloqueio máximo BI que a tarefa tal I pode sofrer é dado pela duração da seção crítica mais longa que pode bloquear essa tarefa por ceiling. Exemplo. Então aqui essa tabela aqui tem as tarefas, tal 1 a tal 3 semáforos, e cada um dos semáforos tem a duração da sua seção crítica. Então, a tarefa tal 1, por exemplo, dentro do semáforo 1 tem uma seção crítica que demora uma unidade de tempo. Então, de acordo com a equação anterior, o tempo de bloqueio da tarefa para a tarefa 1 vai ser o máximo entre 1 e 4. Tá? Então, entre as tarefas que usam os mesmos recursos. Então, nesse caso aqui, o recurso 1 é usado pela tarefa 2 e o recurso 2 é usado pela tarefa 3. Então, qual é o valor máximo de duração aqui? Qual é a seção crítica mais longa entre todas as tarefas que usam os mesmos recursos? Então, nesse caso aqui é 4. Da mesma forma para o B, para a tarefa B, da mesma forma para a tarefa 2. Então, a tarefa 2 usa o recurso 1 e usa o recurso 3. Então, a tarefa 1 usa o recurso 1 por uma unidade de tempo, a tarefa 3 usa o recurso 3 por 8. Então, qual a seção crítica mais longa? 1 ou 8? É 8. Tá? E a tarefa 3, por ser de menor prioridade, não tem tempo de bloqueio. O teste de escalabilidade continua sendo o mesmo apresentado anteriormente. As vantagens e desvantagens de PCP. Então, a vantagem é simplicidade e eficiência. Assim como o NPP, filas de semáforo não são necessárias, porque as tarefas nunca vão bloquear no P ou no eixo do semáforo. Cada tarefa pode bloquear em no máximo uma única seção crítica, previne deadlocks e também permite o compartilhamento de pilha. Quando a gente estudar o SRP, a gente vai ver melhor o que é esse compartilhamento de pilha. Problemas, né? Então, considerando que as tarefas são bloqueadas nas suas ativações, pode ocorrer bloqueio desnecessário. Então, é pessimista como o NPP. E também não é transparente para os programadores, porque a gente tem que conhecer o ceiling. Aqui está uma análise usando o rate monotonic. Basicamente aqui a gente tem o teste suficiente do rate monotonic e sendo incluído aqui a questão do tempo de computação da tarefa I mais o bloqueio que a tarefa I pode sofrer sobre o seu período. Tá? Então aqui a gente tem uma representação visual do que pode acontecer, né? A tarefa tal I ela é executada, ela pode ser preemptada por tarefas de mais alta prioridade. Então esse termo aqui, preempção por tarefas de mais alta prioridade, é dado por esse primeiro termo da fórmula. E aí a gente tem bloqueios, né? Bloqueios que a tarefa I pode sofrer por tarefas de mais baixa prioridade, que é dada por essa segunda parte da fórmula aqui. Aqui tem a mesma situação, mas usando um segundo método aqui de análise de escalabilidade, que é chamado Hyperbolic Bound. Diferentemente desse método aqui, esse método aqui é suficiente, esse método aqui é exato. E um terceiro método para fazer a análise é usando o tempo de bloqueio juntamente com a análise de tempo de resposta, né? Aquela que usa a iteração.
Então, a única diferença aqui é que a gente usa, a gente adiciona aqui o BI na fórmula, né? Então tá, pessoal, eu encerro por aqui a aula. No próximo vídeo a gente vai estudar o SRP. Obrigado e até o próximo vídeo.